Olá pessoal, bem-vindos ao Conto para Quem Quiser. Eu sou Júlia Vitória e a história de hoje se chama A Serpente Branca. Espero que gostem. Boa noite e bons sonhos. Há muito tempo vivia um rei cuja sabedoria era famosa por toda a terra. Nada lhe passava despercebido e parecia que as notícias das coisas mais secretas lhe eram trazidas pelo próprio ar. Mas ele tinha um costume estranho. Todos os dias, após o jantar, quando a mesa já havia sido retirada e ninguém mais estava presente, um servo de confiança devia lhe trazer mais um prato. Esse prato, no entanto, vinha coberto, e nem mesmo o servo sabia o que havia dentro. Ninguém sabia, pois o rei só retirava a tampa quando estava completamente sozinho. Isso já acontecia havia muito tempo, até que um dia, o servo que retirava o prato foi tomado por uma curiosidade tão grande que não resistiu e levou o prato para o seu quarto. Depois de trancar cuidadosamente a porta, levantou a tampa e viu uma serpente branca deitada no prato. Mas, ao vê-la, não conseguiu conter o desejo de prová-la. Cortou então um pequeno pedaço e colocou na boca. Mal o pedaço tocou sua língua, ouviu do lado de fora da janela um sussurro estranho de vozes pequenas. Aproximou-se e escutou. Eram os pardais conversando entre si, contando tudo o que tinham visto pelos campos e bosques. Comer da serpente havia lhe dado o poder de compreender a linguagem dos animais. Aconteceu então que, justamente naquele dia, a rainha perdeu seu anel mais belo, e a suspeita de tê-lo roubado recaiu sobre o servo de confiança, que tinha livre acesso a todos os lugares. O rei ordenou que o trouxessem à sua presença e, com palavras furiosas, ameaçou. Se até o dia seguinte ele não apontasse o verdadeiro ladrão, seria considerado culpado e executado. Em vão, o servo declarou sua inocência. Foi dispensado sem mais explicações. Aflito e com medo, desceu ao pátio do castelo, pensando em como poderia se livrar daquela situação. Foi então que viu alguns patos descansando junto a um riacho, alisando as penas com seus bicos e conversando entre si com grande familiaridade. O servo aproximou-se para escutar. Contavam uns para os outros por onde haviam andado naquela manhã e os bons alimentos que tinham encontrado. Uma delas, num tom pesaroso, disse: Algo está me pesando no estômago. Enquanto comia apressadamente, engoli um anel que estava debaixo da janela da rainha. Imediatamente o servo a agarrou pelo pescoço, levou-a até a cozinha e disse ao cozinheiro: Aqui está um pato gordo. Por favor, mate-o. O cozinheiro prontamente respondeu que já estava mesmo na hora de o pato ir para o forno. Ele então cortou sua cabeça e, enquanto preparava o pato para o espeto, o anel da rainha foi encontrado em seu interior. O servo pôde assim provar facilmente a sua inocência. O rei, para reparar a injustiça, permitiu-lhe pedir um favor e lhe prometeu o melhor cargo na corte que desejasse. O servo recusou todos os cargos e recompensas, pedindo apenas um cavalo e algum dinheiro para viajar, pois desejava conhecer o mundo e andar por aí. Seu pedido foi atendido e ele partiu em sua jornada. Certo dia, chegou a um lago onde viu 3 peixes presos entre os juncos, debatendo-se por falta de água. Embora se diga que os peixes são mudos, ele os ouviu lamentando que morreriam de forma tão miserável. Como tinha um coração bondoso, desceu do cavalo e colocou os 3 prisioneiros de volta na água. Eles estremeceram de alegria, puseram as cabeças para fora e gritaram para ele: Nós nos lembraremos de você e o recompensaremos por nos salvar. Seguiu adiante, e depois de algum tempo, pareceu-lhe ouvir uma voz vinda da areia sob seus pés. Ele escutou com atenção e ouviu o rei das formigas reclamando: Por que as pessoas com suas bestas desajeitadas não conseguem evitar pisar em nossos corpos? Esse cavalo estúpido, com seus cascos pesados, esmagou meu povo sem piedade. Então o jovem desviou-se para uma trilha lateral e o rei das formigas gritou para ele: Nós nos lembraremos de você. Um bom gesto merece outro. A trilha o levou até uma floresta, onde viu 2 corvos velhos ao lado do ninho, expulsando os filhotes. Fora daqui, criaturas inúteis e preguiçosas! Já não conseguimos mais trazer comida para vocês!
São grandes o bastante para se virarem sozinhos. Mas os pobres filhotes estavam caídos no chão, batendo as asas e chorando. Oh, que filhotes indefesos somos. Temos que cuidar de nós mesmos, mas ainda não sabemos voar. O que podemos fazer além de deitar aqui e morrer de fome? O bom rapaz então desmontou, pegou sua espada e matou o próprio cavalo, oferecendo-o como alimento aos jovens corvos. Eles pularam até a carcaça, saciaram a fome e exclamaram: Nós nos lembraremos de você. Um bom gesto merece outro. Agora ele teria que seguir a pé. Caminhou por muito tempo até chegar a uma grande cidade. As ruas estavam repletas de gente e ouvia-se um grande alvoroço. Um homem a cavalo passava, gritando em voz alta: A filha do rei procura um marido, mas quem quiser sua mão deve cumprir uma tarefa difícil. E se falhar, perderá a vida. Muitos já haviam tentado em vão. No entanto, quando o jovem viu a filha do rei, ficou tão deslumbrado por sua beleza que esqueceu todo o perigo. Apresentou-se diante do rei e declarou-se pretendente. Então, o jovem foi levado até o mar, e diante de seus olhos um anel de ouro foi lançado nas águas. O rei ordenou que ele recuperasse o anel do fundo do mar e acrescentou: Se você voltar à superfície sem ele, será jogado de volta, uma e outra vez, até perecer nas ondas. Todo o povo se compadeceu do belo jovem, mas logo se afastaram, deixando-o sozinho à beira-mar. Ele ficou ali, à beira da água, pensando no que poderia fazer, quando, de repente, viu 3 peixes nadando em sua direção. Eram justamente os peixes cujas vidas ele tinha salvado. O que vinha no meio trazia uma concha na boca e a depositou aos pés do rapaz. Quando ele a pegou e abriu, lá dentro estava o anel de ouro. Cheio de alegria, levou-o até o rei, esperando receber finalmente a recompensa prometida. Mas, ao perceber que ele não era de linhagem nobre, a princesa orgulhosa zombou dele e impôs uma nova tarefa. Foi até o jardim e com suas próprias mãos espalhou no gramado 10 sacos cheios de sementes de painço, dizendo: Amanhã, antes do nascer do sol, todas essas sementes devem ser recolhidas. Não pode faltar um único grão. O jovem sentou-se no jardim, refletindo sobre como conseguiria cumprir tamanha tarefa, mas não encontrou solução. Permaneceu ali, triste, esperando o amanhecer e a morte que julgava certa. Mas, assim que os primeiros raios de sol iluminaram o jardim, ele viu 10 sacos, lado a lado, completamente cheios, e sem que faltasse um único grão. Durante a noite, o rei das formigas havia chegado com milhares e milhares de formigas. As criaturas gratas haviam trabalhado incansavelmente, juntando todas as sementes e enchendo os sacos. Logo, a filha do rei desceu ao jardim e ficou maravilhada ao ver que o jovem havia cumprido a tarefa. Mas ainda assim, não conseguiu dominar seu coração orgulhoso e disse: Embora ele tenha realizado ambas as tarefas, não será meu marido enquanto não me trouxer uma maçã da árvore da vida. O jovem não sabia onde ficava essa árvore, mas partiu assim mesmo, disposto a seguir enquanto suas pernas o sustentassem, mesmo sem nenhuma esperança de encontrá-lo. Depois de atravessar 3 reinos, certa noite deitou-se para dormir sob uma árvore, em meio à floresta. Ouviu então um farfalhar entre os galhos e uma maçã dourada caiu em sua mão. Ao mesmo tempo, 3 corvos desceram até ele, pousaram em seu joelho e disseram: Somos os 3 filhotes de corvo que você salvou da fome. Quando crescemos e soubemos que você buscava a maçã dourada, voamos sobre o mar até o fim do mundo, onde cresce a árvore da vida, e a trouxemos para você. Cheio de alegria, o jovem voltou para casa e entregou a maçã dourada à bela filha do rei, que não tinha mais desculpas a apresentar. Eles cortaram juntos a maçã da vida e a comeram, e então o coração da princesa encheu-se de amor por ele. E assim viveram juntos em felicidade tranquila até uma idade muito avançada. E assim termina a história de hoje. Se você chegou até aqui, obrigada por me fazer companhia. Agora descanse. Que os sonhos te levem para lugares tão mágicos quanto os contos que contamos. Boa noite e até a próxima história.